Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos trabalhar as funções matemáticas e o operador condicional. Dando início aos nossos estudos pela função ABS, eu quero destacar inicialmente que todas as funções que nós vamos estudar na videoaula de hoje estão disponíveis na biblioteca math.h. Logo, será necessário acrescentar no código-fonte do nosso programa a diretiva de pré-processador include. A função ABS, ela calcula o valor absoluto de um inteiro. Então vamos ver aqui a sintaxe da mesma. Quero destacar os componentes presentes na sintaxe, pois isso será relevante para uma compreensão adequada de todas as funções matemáticas que serão apresentadas na nossa videoaula de hoje. O primeiro, destacar ali o tipo de retorno. Então ele está relacionado ao tipo do valor que será resultante da chamada da função, ou seja, o valor de retorno da função. Destaco ali também o nome da função, então ABS. Lembro a todos, né, que a linguagem de programação C é sensível ao caso, então nós devemos utilizar letras minúsculas, assim como está sendo apresentado. E, por fim, temos entre parênteses ali os parâmetros da nossa função, ou seja, os valores necessários para uma correta execução da função. No caso, eu tenho um único parâmetro que é um valor inteiro, né? Refere-se a um valor inteiro. Ponto e vírgula no final ali, a gente vai ver isso mais para frente, mas é porque eu estou apresentando aqui o que a gente vai chamar de protótipo da função, ou cabeçalho da função. Vamos então a um exemplo. Temos ali as reticências destacando que teremos um trecho de código qualquer, mas que não é pertinente para nosso exemplo. Em um determinado ponto, eu vou ter a declaração de uma variável do tipo primitivo inteiro com o identificador i, como nós podemos visualizar aqui. Na próxima instrução, temos aqui uma atribuição. Então, o valor inteiro constante, menos 8, está sendo atribuído para a variável com o identificador i. Na sequência, temos a função printf sendo utilizada. Então, a mesma, né, em sua sintaxe, começa a sua lista de parâmetros por uma string de controle. Então, temos a mesma delimitada por aspas ali. Temos o código %d indicando que será apresentado na saída padrão um valor inteiro. Este estará na lista de argumentos, que segue a string de controle. Então, fechando os parênteses da string de controle, temos uma vírgula que separa a string de controle da lista de argumentos. Esta tem um único argumento, que trata-se da chamada à função ABS. Então, o que vai acontecer? Que vamos chamar a função ABS e vamos passar para a mesma o valor da variável i. Esta função vai executar e vai retornar no ponto em que foi chamada o seu valor de retorno, no caso, o valor absoluto relacionado ao valor que foi passado como parâmetro. Em outras palavras, este printf vai escrever, apresentar na tela, né, na saída padrão, no nosso monitor, o valor 8, que refere-se ao valor absoluto do menos 8. Dando continuidade, então, aos nossos estudos, vamos ver agora a próxima função que será trabalhada na aula de hoje, a função FABS, também disponível na biblioteca math.h. Então vou destacar isso, mas o fato é que todas as funções matemáticas trabalhadas na videoaula de hoje estão presentes na biblioteca math.h. A função FABS calcula o valor absoluto de um valor real. Então temos aqui a sintaxe da mesma, só para destacarmos, né? Tipo de retorno, então vai retornar um valor float. O nome da função FABS, entre parênteses eu tenho os parâmetros, então no caso a função FABS recebe um único parâmetro, que é um valor do tipo float. E o ponto e vírgula aí para finalizar o cabeçalho da minha função. Tenho agora um exemplo, para que vocês possam compreender melhor o funcionamento. Então as reticências denotando que eu tenho um trecho de código-fonte que não é pertinente para o nosso exemplo. Em um dado momento vai ocorrer a declaração de uma variável do tipo primitivo float com o identificador f. Na sequência, eu vou fazer uma atribuição do valor menos 3.7 para a variável f e tenho agora um printf que vai apresentar na tela um valor do tipo float, né, um valor em ponto flutuante, e este será o retorno, né, reflete o retorno da função FABS,
que vai receber como parâmetro o valor da variável f. Por sua vez, então, a execução desse printf vai resultar na escrita na tela, no monitor, do valor 3.70000. Só botei ali, né, a precisão padrão que costuma ser apresentada. Se eu quisesse determinar a precisão específica, por exemplo, um dígito de precisão, eu utilizaria aqui entre o código % e o f.1. Vamos então para a próxima função a ser trabalhada na nossa videoaula de hoje. Vai ser a função POM. Então, também disponível na biblioteca math.h. Esta função fará a potenciação, ou seja, ela vai elevar um valor x a um valor y. Temos então aqui a sintaxe da função POM. A mesma tem como tipo de retorno um double, então ponto flutuante com precisão dupla. Nome da função POM. No caso, tenho entre parênteses a minha lista de parâmetros. Percebemos aqui que temos dois parâmetros. Então, primeiro, né, do tipo double, e o segundo também do tipo double. Então, no caso, x e y. Então, a função vai elevar o valor do primeiro parâmetro ao valor do segundo parâmetro. Vamos, então, a um exemplo para possibilitar uma melhor compreensão da correta execução da função apresentada. Temos as reticências, denotando que eu tenho um certo trecho de código não pertinente ao exemplo. Em um dado momento, eu tenho a minha função printf sendo chamada. Na string de controle, então, eu percebo aqui, né, que será apresentado um valor LF. Destaquei em vermelho porque é mais um código % que a gente está aprendendo. Então, lembrando da questão que tínhamos modificadores de tipo e etc. Então, temos ali, né, que o tipo de retorno da função POM é um double. Então, podemos enxergar um double como um long float. Então, o código % que eu vou apresentar ou utilizar na minha string de controle para uma apresentação de um double na tela é LF. Tá certo? Nesse caso, o ponto 2 aqui entre o código % e o LF indica que eu vou me valer de 2 dígitos de precisão para apresentar o valor. Na lista de parâmetros, então, eu tenho a chamada função. Estou passando, né, como parâmetros para a função POM o valor 2 e 3. Então, neste caso, a execução do meu printf vai resultar na apresentação na tela do valor 8.00, que corresponde a 2 elevado ao cubo. Na sequência, mais um exemplo então, só para destacar aqui, né, que a função POM retorna um double, eu posso me valer de um casting, fazer uma conversão explícita para converter o valor de retorno da função, que é um double, para um valor float. Então eu explicito isso para o meu compilador, e aí no caso posso me valer na string de controle do código %f, que apresenta um valor em ponto flutuante na tela. Então vamos lá. Tenho aqui minha string de controle, aqui minha lista de argumentos. Na lista de argumentos, então, eu tenho apenas a chamada função POM com parâmetros 2 e 3. Então eu vou elevar o 2 ao cubo e o resultado vai ser retornado do tipo double. Eu converto, né, o mesmo para um float e apresento na saída padrão, na minha tela. Então, a execução desse printf vai escrever na tela 8.00. Continuidade, então, nossos estudos das funções disponíveis na biblioteca math.h. Vamos ver agora a função sqrt. Esta faz o cômputo da raiz quadrada. Então, sua sintaxe é a seguinte. Mesma retorna um double, o nome da função sqrt, e tem como parâmetro um double. Exemplo, então, para vocês. Reticências denotando que eu tenho um trecho de código não pertinente para o meu exemplo. Em um dado momento eu tenho um printf. O meu printf vai ter, né, como primeiro parâmetro a string de controle, como é o padrão da função. E eu tenho aqui então na string de controle a indicação de que vai ser apresentado um valor double na tela com 3 dígitos de precisão. E este valor será oriundo, né, do que eu tenho na minha lista de argumentos, que no caso é a chamada à função sqrt, que vai receber como parâmetro o valor 9. Tá certo? Então, no caso, resultado da execução desse printf é a apresentação na tela do valor 3.000. Uma outra chamada aqui, só para a gente reforçar a questão da conversão de tipos, vista na videoaula anterior.
Então aqui, né, eu tenho SQRT retornando um double, e aqui eu uso um cast para converter o valor para um inteiro, tá certo? E aí, na minha string de controle, eu tenho o código %d, fazendo menção ao fato de que será apresentado na tela um valor inteiro. Como consequência da execução desse meu printf, eu tenho a escrita na tela do valor 3. Agora vamos ver a função log, também disponível na biblioteca math.h. Então, a mesma vai fazer o cômputo do logaritmo natural, também denominado logaritmo neperiano. Em outras palavras, o log na base é. Então, tenho aqui a sintaxe, vai retornar um valor do tipo double, nome da função log, e vai receber como parâmetro um valor do tipo double. Vamos ao exemplo. Tem um printf aqui, que tem sua string de controle a indicação de que vai ser apresentado na tela um valor double com um dígito de precisão. Este será oriundo da chamada da função log, que vai receber como parâmetro o valor 30. Então isso vai resultar na apresentação no monitor do valor 3.4. Na sequência agora, vemos mais uma função disponível na biblioteca math.h. Agora vamos ver log10. Então a mesma vai calcular o logaritmo na base 10. Temos aqui a sintaxe, vai retornar um valor do tipo double, nome da função log10, e vai receber como parâmetro um valor do tipo double. Agora temos o exemplo, e essa função printf indica na string de controle que será apresentado na tela um valor double com 3 dígitos de precisão. O mesmo será gerado pelo retorno da função log10, que vai receber como parâmetro 30. Isso vai resultar na apresentação no meu monitor, ou na escrita na tela, do valor 1.477. Agora vamos ver a função cos, né, que também está disponível na biblioteca math.h. A mesma faz o cômputo do cosseno. Então vemos agora aqui a sintaxe. Esta vai retornar um valor do tipo double, nome da função cos, vai receber como parâmetro um valor double. Estou só destacando aqui, né, que o valor recebido como parâmetro ele deve ser expresso em radianos. Vamos a um exemplo. Minha função printf tem aqui como string de controle a indicação do código %, que refere-se à apresentação na tela de um valor do tipo double com 2 dígitos de precisão. O mesmo será resultante da chamada da função cos, que vai receber como parâmetro 3.141592 dividido por 4. Em outras palavras, eu tenho aqui, né, o meu π, que equivale a 180, ao ser dividido por 4, eu vou ter o meu valor 45, né, se eu quiser interpretar isso aqui como graus. Tá? Então, estou calculando o cosseno de 45 graus. Isso vai resultar na apresentação na tela, na escrita na tela, do valor 0.71. Agora, na sequência, nós vemos a função sim, também disponível na biblioteca math.h. Então, esta vai fazer o cômputo do seno. Temos agora a sua sintaxe. Então, a mesma retorna um valor do tipo double, tem nome SN e recebe um double como parâmetro. Estou destacando aqui que, assim como acontecia na função cos, na função sim, x deve ser fornecido em radianos. Um exemplo para fixação, né, da compreensão adequada da nossa função sim. Função printf agora sendo chamada, string de controle, denotando que será apresentado na tela um valor do tipo double, com 2 dígitos de precisão, oriundo, né, da chamada da função sim, que vai receber como parâmetro 3.141592/3, ou seja, a função vai calcular o seno de 60 graus, que vai resultar na escrita na tela do valor 0.87. Na sequência agora, vamos ver a função tan, também disponível na biblioteca math.h. A mesma vai fazer o cômputo do valor da tangente. Temos aqui a sintaxe da função, vai retornar um valor do tipo double, nome da função tan, e a mesma vai receber como parâmetro um valor double. E este valor deve ser fornecido, né, para o parâmetro em radianos.
Vamos ao exemplo. Então, minha função printf denota em sua string de controle que será apresentado na saída padrão um valor do tipo double, com 2 dígitos de precisão. Este será resultante da chamada da função tan, que vai receber como parâmetro o valor 3.141592/5, ou seja, o resultado da avaliação dessa expressão aritmética, que vai resultar então no cômputo da tangente de 36 graus, o que vai, resultar na escrita na tela do valor 0.73. Vamos agora ao primeiro exercício da nossa videoaula de hoje. Construa um programa na linguagem C que receba através da entrada padrão um valor real x e avalie a expressão raiz quadrada de x mais 3 elevado ao cubo vezes 5, apresentando o resultado da avaliação na saída padrão. Tempo para vocês. Vamos à proposta de solução. Na solução que eu vou apresentar, eu farei uso das funções de entrada e saída formatada e também farei uso de funções matemáticas. Logo, vou precisar me valer da diretiva de pré-processador include e utilizar a mesma para incluir a biblioteca stdio.h e math.h. Temos ali, então, a explicitação da utilização da diretiva mencionada para incluir a biblioteca de entrada e saída padrão. Agora faço uso da minha diretiva de pré-processador novamente para incluir a biblioteca matemática. Temos agora a função principal main, presente em todos os programas desenvolvidos na linguagem de programação C. Abro o bloco da minha função principal. No início do bloco, como nós vimos anteriormente, eu devo fazer a declaração das variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, farei uso apenas de uma única variável do tipo primitivo float. Então ali estou declarando a mesma, que vai possuir identificador x. Tenho agora um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem que solicita ao usuário que o mesmo digite um valor real para a variável x. Faço a leitura do valor fornecido pelo usuário e armazeno na variável x por meio da utilização da minha função scanf. Então, na string de controle eu especifico que será lido um valor em ponto flutuante e eu especifico aqui na lista de argumentos aonde este valor será armazenado, ou seja, mais especificamente na variável x. Lembro só da presença aqui, destaco a presença do e comercial antes do identificador da variável presente na lista de argumentos do meu scanf. Agora eu tenho um printf que vai apresentar na saída padrão, após mudar de linha, tem uma barra invertida n ali, que também estava presente no printf anterior, a mensagem: o valor resultante da avaliação da expressão é... dois pontos e um espaço. Agora o meu próximo printf vai apresentar na tela um valor double. Isso está sendo indicado aqui pela string de controle presente na função printf. Então, código %lf, que indica a apresentação de um double na saída padrão, na tela. Este double vai ser oriundo do retorno da função sqrt, a qual tem entre seus parênteses aqui a especificação do parâmetro que será passado para a mesma. Se analisarmos o mesmo, vemos uma expressão aritmética que refere-se à multiplicação do retorno da função pom por 5. Então, efetivamente, como que o processador da minha linguagem vai interpretar esse meu printf? Inicialmente, ocorrerá o cômputo do valor 3 somado ao x. Esse valor será passado como o valor do primeiro parâmetro para a função pom e o valor 3 para o segundo parâmetro. O retorno da função pom será então multiplicado por 5 e o valor obtido da avaliação dessa expressão será utilizado como o valor do parâmetro para a função sqrt. Logo, o valor que vai ser apresentado na tela por este printf reflete exatamente o valor resultante da avaliação da expressão apresentada no enunciado do exercício, tendo como valor para x o valor fornecido pelo usuário. Agora eu só vou fechar o bloco da minha função principal. Tenho aqui a tela do meu VS Code, que eu vou me valer para apresentar para vocês o processo de compilação e execução do código que nós acabamos de ver como solução do exercício proposto. Aqui temos o código. Vamos então agora para o processo de compilação. Vou utilizar a diretiva "-o" para indicar o nome que eu quero dar ao executável. Então vamos agora executar a compilação. Quero chamar a atenção para vocês que ocorreu um erro. Então, na função principal main, tem referências não definidas para pom
e para SQRT. Então não foi possível identificar as funções matemáticas que estão sendo utilizadas. Vocês poderiam se perguntar, poxa, mas eu estou utilizando aqui a minha diretiva de pré-processador include, estou incluindo a minha biblioteca math.h. Aí é um detalhe, com relação ao compilador GCC, quando ele for ser utilizado, então vamos ter lá GCC, o nome do arquivo fonte, eu vou ter que utilizar, né, ou explicitar através de uma diretiva de compilação a carga da biblioteca matemática. Então eu vou utilizar menos L de load e M de math, então eu estou indicando com a diretiva de compilação "-lm", que deve ser incluída a biblioteca math no meu código, e aí depois eu posso me valer da diretiva "-o" para dar nome ao meu executável. Notem agora que a compilação ocorreu sem nenhum problema. Vamos então agora executar o nosso programa. Temos ali a solicitação de um valor para x, então, por exemplo, vou fornecer o valor 2 e tenho a execução. Então, a avaliação da expressão apresentada no enunciado para o valor 2 resulta em 25 pontos, e eu tenho aqui, né, os zeros referentes à precisão padrão. Posso fazer alteração disso mudando aqui no código, né? Então, por exemplo, se eu colocar ponto 1, eu vou ter apenas um dígito de precisão. Salvo, então, o meu código, volto aqui para compilar o mesmo novamente, e aí faço novamente a execução. Agora, fornecendo o mesmo valor 2, eu tenho como saída agora o valor 25.0. Outro detalhe, né, se eu não quiser que fique colado ali a linha do meu terminal que foi apresentado, posso usar o barra invertida N, né, para quebrar a linha, mudar de linha. Então, salvo novamente, só para reforçar um pouco esses detalhes com vocês. Faço a compilação e a execução. Forneço o mesmo valor 2, então vejam ali o retorno 25.0. Vamos voltar então para os slides da nossa videoaula de hoje. Vamos agora tratar do operador condicional, também denominado por alguns autores como operador interrogação dois pontos ou simplesmente operador interrogação. Em alguns pontos do meu código-fonte, eu posso me valer de estruturas análogas a esta superior ou a inferior. Em pontos como, por exemplo, lista de argumentos de um printf, à direita de um operador de atribuição, o fato é que o meu processador da linguagem, ou compilador, ele vai interpretar esta ocorrência da estrutura superior ou inferior do meu operador condicional de que forma? Então vamos analisar inicialmente a estrutura superior. O fato é que, durante a execução do meu programa, se for identificado esta estrutura superior, percebemos que, inicialmente, antes da interrogação, nós temos uma expressão lógica. Uma expressão lógica, ao ser avaliada, pode resultar na obtenção do valor verdadeiro ou falso. Se porventura a avaliação da expressão lógica resultar no valor verdadeiro, toda a estrutura será substituída pelo valor 1, que se encontra após a interrogação e antes dos dois pontos. Se porventura o resultado da avaliação da expressão lógica resultar em falso, toda a estrutura vai ser substituída pelo valor 2, que se encontra após os dois pontos. Expandindo essa análise, então, para a estrutura mais abaixo. Então, tenho inicialmente também uma expressão lógica que antecede a interrogação. Então, a avaliação da mesma, se resultar em verdadeiro, toda a estrutura vai ser substituída pela expressão que se encontra entre a interrogação e os dois pontos. Se porventura a avaliação da expressão lógica resultar em falso, toda a estrutura vai ser substituída pela expressão que se encontra após os dois pontos. Dito isso, vamos agora analisar um exemplo que vai permitir uma compreensão mais profunda ou mais adequada do que acabou de ser mencionado. O programa baixo recebe dois inteiros através da entrada padrão e retorna na tela o inteiro com maior valor dentre os dois fornecidos. Então vamos analisar o código-fonte apresentado. Inicialmente destaco aqui que está sendo utilizada a diretiva de pré-processador include para incluir a biblioteca de entrada e saída padrão. Tenho aqui agora, né, a minha função principal, main, abro o bloco da mesma, no início do bloco declaro as variáveis que serão utilizadas no meu programa. Então, neste caso, estou declarando duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores respectivamente A e B. Na sequência, tem um printf que vai apresentar na tela a mensagem entre com o valor inteiro.
O usuário então vai fornecer um valor inteiro, que será armazenado na memória, mais especificamente na variável A. Nós temos isso, né, sendo feito por meio da execução deste nosso primeiro scanf. Na sequência, agora, mais um printf que vai, né, mudar de linha, apresentar na saída padrão no monitor a mensagem entre com o valor inteiro, né, com outro valor inteiro, melhor dizendo, e agora este outro valor inteiro lido será armazenado na variável B, por meio da execução deste segundo scanf. Por fim, tem o meu último printf aqui, e agora vai ser apresentado na saída padrão a mensagem. O maior valor fornecido é, aqui o meu EH, só por conta do fato de eu não poder utilizar a acentuação até esse ponto, né? Eu estou usando aqui o que nós fazíamos lá no antigo ICQ, Mirk, né? Então, isso antecedia o WhatsApp, o Telegram, e a gente não podia usar acentuação e usávamos o H ali para dar o resultado final na leitura similar ao E com acento agudo. Bom, dito essa curiosidade, temos aqui a mensagem que vai ser apresentada pelo printf, e na string de controle tem um código %d indicando que vai ser apresentado um valor inteiro. Fecho uma string de controle, vírgula para separar a mesma da lista de argumentos, e ó, na lista de argumentos eu destaco ali, ó, a presença do nosso operador condicional, né? Olha a minha interrogação ali. Então a expressão lógica que vai ser avaliada é A maior que B. Então se, ao avaliarmos a expressão lógica A maior que B, o resultado obtido é verdadeiro, então toda essa estrutura, né, que está sublinhada em vermelho, vai ser substituído pela variável A, pelo valor contido na mesma, e este será apresentado na tela. Se porventura o resultado da avaliação da expressão lógica resultar em falso, o valor que vai substituir toda essa estrutura sublinhada por vermelho é o valor da variável B, e este que será apresentado na saída padrão. Tá certo? Por fim, eu fecho o bloco da minha função principal. Para favorecer uma compreensão ainda mais adequada do que foi mencionado, temos agora mais um exercício então proposto na nossa videoaula de hoje. Construa um programa na linguagem C que receba dois valores reais maiores que zero, através da entrada padrão, e determine qual percentual do maior valor o menor valor representa. Apresente o resultado do seu cômputo na saída padrão. Tempo para vocês. Vamos a uma proposta de solução. Devemos inicialmente ter uma compreensão adequada do enunciado. Então o exercício nos propõe a construção do código-fonte de um programa que seja capaz de receber dois valores reais maiores que zero e determinar qual o percentual do maior valor o menor valor representa. Vamos então para um exemplo. Então vamos imaginar que o usuário forneceu os seguintes valores reais, 200.0 e 50.0. No caso, 200 é o meu maior valor, 50 é o menor valor. Então o percentual do meu maior valor que o menor valor representa é 25%, já que 50 representa um quarto de 200. Tá certo? Dito isso, então, vamos para o código do nosso programa. Vou me valer das funções de entrada e saída formatada. Então eu preciso, né, incluir no meu código a biblioteca de entrada e saída padrão. Tenho agora a minha função principal. Vou abrir o bloco da mesma. No início do bloco, vou declarar as variáveis que eu farei uso no decorrer do meu código. No caso, vou me valer de 4 variáveis do tipo primitivo float, com identificadores respectivamente valor 1, valor 2, maior e menor. Agora eu tenho um printf que vai apresentar na tela a mensagem: digite o primeiro valor real maior que zero. Faço a leitura do mesmo por meio da execução da minha função scanf e armazeno este valor na variável valor 1. Agora tenho mais um printf que, por sua vez, vai apresentar a seguinte mensagem na tela: digite o segundo valor real maior que zero. Faço a leitura do mesmo através da execução do meu segundo scanf e armazeno este valor na variável valor 2. Posto desses valores, então, eu tenho aqui minha operação de atribuição, que vai atribuir um valor para a variável maior. Qual valor será este? Então nós vemos aqui, né, o nosso operador condicional, a interrogação. Então vai ser feita a avaliação dessa expressão lógica, e aí se o valor contido na variável valor 1 for superior, maior, do que o valor contido na variável valor 2, o valor que vai ser atribuído para a variável maior é o valor da variável valor 1. Caso a avaliação da expressão lógica resulte em falso, o valor que vai ser atribuído para a variável maior é o valor contido na variável valor 2. Agora tenho mais uma operação de atribuição
que no caso, né, vai também se valer do meu operador condicional. Então vai ser feita a avaliação dessa expressão lógica. Se a mesma resultar em verdadeiro, ou seja, se o valor contido na variável valor 1 for menor do que o valor contido na variável valor 2, o valor da variável valor 1 será atribuído para a variável menor. Caso a avaliação da expressão lógica resulte em falso, o valor a ser atribuído para a variável menor é o valor contido na variável valor 2. Agora, de posse do maior valor fornecido na variável maior e do menor valor fornecido na variável menor, eu vou agora apresentar na saída padrão, por meio da execução deste meu printf, eu mudo de linha e apresento a mensagem. O menor valor representa, e aqui eu estou indicando, né, no meu primeiro código % aqui, que eu vou apresentar um valor em ponto flutuante na minha tela, que terá 2 dígitos de precisão. Depois eu indico só aqui com % que eu vou apresentar o símbolo % na minha tela, um espaço e a sequência da mensagem, do maior valor fornecido. Ponto, e eu mudo de linha, tá certo? Só para não ficar colado o que vai aparecer no terminal com o que eu apresentei. Vírgula, né, após o final da minha string de controle, e eu tenho aqui a expressão aritmética que vai ser avaliada e o resultado da mesma é o que será apresentado na tela na posição do meu código %, F. Então aqui eu tenho o cômputo do percentual. Então menor valor vezes 100 dividido por maior vai me representar qual percentual do maior valor o menor valor representa. Fecho o bloco da minha função principal. Vamos agora ver uma solução alternativa para o exercício proposto. Meu objetivo aqui vai ser reduzir a quantidade de variáveis necessárias e, consequentemente, a quantidade de atribuições executadas no meu programa. Vou também me valer das funções de entrada e saída formatada, printf, scanf, então vou incluir a biblioteca de entrada e saída padrão. Como de costume, tenho a minha função principal, presente em todos os programas na linguagem de programação C. Abro o bloco da minha função principal. No início do bloco, vou declarar as variáveis necessárias. No caso, vou me valer de duas variáveis do tipo primitivo float, com identificadores respectivamente valor 1 e valor 2. Tenho o meu printf inicial ali, que vai apresentar a seguinte mensagem na saída padrão. Digite o primeiro valor real maior que 0. Faço a leitura do valor fornecido pelo usuário e armazeno na variável valor 1. Agora apresento uma mensagem na saída padrão. Digite o segundo valor real maior que 0. Leio o valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazeno na variável valor 2, isso por meio da execução do meu segundo scanf. De posse então dos dois valores fornecidos pelo usuário, tenho agora o meu printf, que vai, né, fazer a mudança de linha, depois apresentar na saída padrão a sequência de palavras o menor valor representa em um espaço. Agora eu tenho um código % aqui que indica a apresentação nessa posição da tela de um valor em ponto flutuante. O mesmo será apresentado com 2 dígitos de precisão. Depois tenho aqui a indicação de que o código % será apresentado na tela, então isso é feito pelo código %. Na sequência, tem um espaço e a apresentação das palavras do maior valor fornecido, ponto. E a mudança de linha ocorre. Aqui eu fecho a minha string de controle, tem uma vírgula, lembrando que eu posso, né, quebrar linhas sempre que eu tiver a separação de argumentos de uma chamada de função por vírgula, mas efetivamente eu fiz isso aqui não só porque eu podia, mas por conta do tamanho da fonte que eu estou usando, né, e o tamanho da tela. Então quebrei ali, o compilador ele vai ser capaz de entender que essas duas linhas representam uma única, tá certo? Então dito isso, vamos voltar para a análise do nosso printf. Então depois da vírgula eu vou ter minha lista de argumentos. No caso, eu tenho um único argumento na minha lista de argumentos, que é a aplicação do meu operador condicional, meu operador interrogação 2 pontos. Então aqui eu tenho, né, uma expressão lógica, então vai ser avaliada a mesma. Se porventura o valor contido na variável valor 1 for maior do que o valor contido na variável valor 2, o resultado da avaliação dessa expressão vai ser verdadeiro. E aí, né, toda essa estrutura aqui, entre a vírgula e o fechamento de parênteses, vai ser substituído por essa expressão aqui. O valor 2 vezes 100 barra valor 1, né, dividido por valor 1. Então, se porventura a avaliação dessa expressão lógica for falso, toda essa estrutura aqui, né, repetindo, entre a vírgula e o fechamento de parênteses, vai ser substituída pela expressão
valor 1 vezes 100 dividido por valor 2. Certo? Depois eu só fecho, né, o parênteses da minha função printf, ponto e vírgula, e tenho o fechamento do bloco da minha função principal. A nossa videoaula de hoje finaliza por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, utilize os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!